Jair Bolsonaro completou o primeiro dia em prisão domiciliar e a medida provocou uma agitação na volta do Congresso. A oposição se articulou e rapidamente travou os trabalhos na Câmara e no Senado. Direto então para Brasília, Janaína Camilo chegando. Qual é a situação de momento e o que vem reivindicando a oposição nesse momento? Bem-vinda, Janaína. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Inclusive, os presidentes do Senado e da Câmara se manifestaram já com relação a esse protesto, né, da oposição ali por conta da prisão, especialmente por conta da prisão de Jair Bolsonaro. Então, o primeiro a se manifestar foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele fez duras críticas a essa manobra da oposição. Davi Alcolumbre chegou hoje aqui em Brasília, porque na prática hoje começariam ali os trabalhos do Legislativo. Tinha a sessão marcada no Senado, tinha a sessão marcada aqui na Câmara dos Deputados, mas acabaram não acontecendo por conta dessa obstrução, né? Os parlamentares, senadores e deputados estão ocupando a mesa diretora dos dois plenários, aqui da Câmara e lá do Senado. Então, não foi possível acontecer sessões. Então, Davi Alcolumbre passou o dia recebendo alguns senadores na casa dele, na residência oficial do Senado, entre eles, inclusive, o líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, e logo depois ele publicou uma nota à imprensa, se manifestando com relação a essa obstrução por parte de parlamentares da oposição. A gente tem esse trechinho aí dessa nota para mostrar aí na tela, Thiago, onde ele diz o seguinte, Davi Alcolumbre, que a ocupação das mesas diretoras das casas que inviabiliza o seu funcionamento constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Disse que é preciso retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo. E aí ele finaliza essa nota dizendo que vai realizar uma reunião de líderes, nas palavras dele, para que o bom senso prevaleça e para que seja retomada a atividade legislativa. Agora, Hugo Mota, ele se manifestou pelas redes sociais. Numa publicação, ele disse o seguinte, que acompanha a situação em Brasília, que cancelou a sessão de hoje, chamou para amanhã uma reunião de líderes para tratar da pauta que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. Tiago. É isso. Então, a movimentação e também as avaliações e esses documentos divulgados tanto pelo presidente da Câmara quanto pelo presidente do Senado nesse dia confuso, nesse dia bem complicado no Congresso Nacional, com os protestos. Agora, qual foi a reação da oposição, Janaína? O senador Sóstenes Cavalcante, que lidera o partido dele, o PL, ele fez qual tipo de mobilização, de manifestação, inclusive aí no Congresso Nacional? Pois é, Thiago, só para te dar um panorama do cenário agora, que o que está acontecendo, os parlamentares continuam, até agora, né, desde o início da tarde, continuam ocupando as mesas diretoras ali. Eles, dos dois plenários do Senado e aqui da Câmara estão fechados, ninguém pode entrar, mas os senadores da oposição estão, senadores lá no Senado e aqui na Câmara dos Deputados, os deputados estão lá dentro, inclusive, Thiago, lá no Senado. Agora há pouco, as luzes do plenário foram apagadas, viu? E também a transmissão dos dois canais do Senado no YouTube foi cortado. Foi cortada essa transmissão. Eu conversei agora há pouco com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Ele disse que não sabe de quem partiu a ordem ali para apagar as luzes e cortar essa transmissão. Mas tem mais ou menos cerca de 10 parlamentares da oposição ali no plenário do Senado. Estão todos no escuro. E olha, os deputados e os senadores prometem ficar toda a madrugada ainda fazendo esse protesto, tanto que eles organizaram um rodízio para se revezarem ali durante as próximas horas da noite ali nessa obstrução dos trabalhos do Legislativo. Quais são as reivindicações, Thiago? Hoje mais cedo a oposição fez uma coletiva de imprensa, né, para falar sobre essa manobra que pretendia fazer e para falar ali desse pacote que eles querem colocar para votação aqui no Congresso. Então, primeiro, a anistia ampla e restrita dos acusados pelos ataques no 8 de janeiro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também uma PEC que extingue o foro privilegiado. Eles estão chamando isso de um pacote da paz e dizem que não estão sendo ouvidos já há dias, tanto pelo presidente da Câmara, Hugo Mota,
quanto pelo presidente Davi Alcolumbre. Os senadores da oposição dizem que há 15 dias não conseguem contato com o Davi Alcolumbre, embora ele tenha dito nessa nota hoje que quer um diálogo. Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL aqui na Câmara dos Deputados, acabou de conceder uma coletiva de imprensa dizendo que a oposição só vai aceitar uma conversa e encerrar de fato ali essa obstrução dos trabalhos no Legislativo se houver uma reunião com os dois presidentes juntos, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. A gente vai ouvir agora o que o líder disse. Já vimos as notas que os presidentes emitiram de reunião de líderes no dia de amanhã. Nós só sentaremos para negociar e resolver este impasse com os dois presidentes das casas juntos. Por quê? Lamentavelmente, nós passamos 5 meses do primeiro semestre falando de anistia, conversas foram feitas, diálogos, e toda hora parece que um colocava a culpa no outro. E nós não vimos a votação via plenário. Então agora nós só vamos resolver esse impasse com uma reunião com os dois juntos. Os líderes do Senado e da Câmara e os dois presidentes juntos. Inclusive, Sóstenes também disse nessa entrevista, Thiago, que ele recebeu uma ligação do presidente Hugo Mota pedindo para que fosse encerrada essa obstrução. Mas ele disse que não será possível se não houver essa reunião ali com os dois presidentes. Então, uma grande expectativa para ser como vai ser as próximas horas e o dia de amanhã aqui no Congresso Nacional. Thiago. É isso, Janaína, você volta daqui a pouquinho. Inclusive, o senador Sóstenes chegou a declarar que poderia assumir o comando, no caso do Senado, se ou o senador Davi Alcolumbre não assumisse as funções, até o presidente da Câmara, Hugo Mota, também não assumisse, viajasse, enfim, ele poderia pautar a própria anistia. De qualquer forma, a gente continua acompanhando esse movimento, a gente vai chamar os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios e aqui no nosso telão, a Dora Kramer, já de volta ao Rio de Janeiro. Bom, Dora, começo por você falando sobre essa obstrução. Qual é o potencial disso e a reação dos presidentes da Câmara e do Senado? O clima político vai se escalando, Dora. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Olha, é uma excelente oportunidade para esse pessoal, para essa ala, porque não é a oposição toda, tá? Por enquanto, é aquela ala da oposição mais identificada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, o pessoal, digamos assim, mais radical. O que não quer dizer que isso não possa se estender para outras alas, para pegar o centrão e tal. Mas, por enquanto, está esse pessoal. Esse pessoal tinha perdido o terreno, tinha perdido o discurso com a crise do tarifaço, tá? Então, essa oportunidade de se aproveitar o ensejo da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro para retomar uma pauta que não vai adiante e retomar de uma maneira bem típica, né? Porque é na base da violência, ocupação das mesas diretoras da Câmara e do Senado, ameaça de obstrução total dos trabalhos do Congresso. Quer dizer, isso contraria a própria essência da atividade parlamentar, que é justamente a construção dos consensos da base do diálogo. É uma tarefa para os presidentes da Câmara e do Senado, estão ambos sob pressão, sob intensa pressão, o deputado Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre, para botar essa bola no chão. Eles foram eleitos pelaquela maioria que a gente já sabe, amplíssima, quase unanimidade, então a dificuldade é que eles precisam se equilibrar entre as variadas correntes. Então a gente vai ver esse movimento pode prosperar, para responder à sua indagação inicial, prosperar se houver mais adesão. E aí, sim, a tarefa, o papel de Hugo Mota e Davi Alcolumbre é primordial para ver se isso escala ou se isso ameniza, porque as pautas radicais de anistia e impeachment de presidente, de ministro do Supremo Tribunal Federal, realmente estão coisa alguma diante de pautas de interesse da sociedade. Tem várias aí para serem votadas, né? E não me consta que isso seja prioridade. Por exemplo, tem uma discussão da PEC da segurança. Ou a PEC da segurança, a segurança pública é um assunto que interesse menos a população do que anistia ou impeachment de ministro do Supremo. Acho que não. Vamos ver amanhã.
eu quase que não queria aqui fazer uma aposta, mas eu não resisto. Você não pediu nada, eu não posso nem te culpar, Thiago. Mas eu mesmo já vou me enfiar na armadilha. Eu aposto que os dois, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, conseguem apaziguar esse clima. Pois é, Kobayashi, qualquer aposta política aqui no Brasil é um jogo incerto, mas esse ponto que a Dora trata é interessante. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, de uma pesquisa Datafolha, analisando os poderes e tal. Será que essas pautas, nesse momento, não interessam? Existe espaço para uma discussão como essa? Inclusive, com o impeachment do ministro do Supremo, quantas vezes esse assunto foi e voltou, não é isso, Kobayashi? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E são assuntos que, de fato, não mexem com o dia a dia do brasileiro, do trabalhador comum, que está longe de Brasília, longe do debate público mais acalorado, polarizado, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, mas que são pautas da repercussão pública. Não se fala de outro assunto nesses últimos dias todos, e isso, claro, isso envolve também as prioridades dos parlamentares no Congresso, principalmente daqueles da oposição. Essa questão envolvendo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pela primeira vez, ganha algum corpo com até uma aprovação de boa parte dos senadores. Mais de 20 seriam favoráveis, segundo um site que tem computado ali as tendências de posicionamento dos senadores. A maioria ainda é de indefinidos, outros tantos são contrários, mas é uma pauta que cabe à oposição politicamente fazer. Agora, em relação a essa obstrução que está acontecendo no Congresso Nacional, no meu ponto de vista, esse ato de hoje em específico, ocupar ali a mesa diretora da Câmara dos Deputados, com boca calada, alguns até com venda nos olhos, enfim, isso é muito mais um ato simbólico do que propriamente a obstrução em si. Isso não vai durar muito tempo, isso tem prazo de validade. Eu até vou aderir aqui à aposta da Dora de que os presidentes vão contornar em relação a esse tipo de oposição em específico, porque o direito de oposição com obstrução se faz com o regimento debaixo do braço. A obstrução deve se dar com falta de quórum, com discursos longos e desnecessários, às vezes para esticar as sessões no Congresso, com pedidos regimentais de leitura da ordem do dia ou do projeto ou de tantas outras questões que a nós é desconhecido, mas que os especialistas em regimento sabem como fazer. Aliás, aqueles partidos da situação de hoje sabem muito bem fazer isso porque ficaram muito tempo também na oposição. Ou seja, oposição e obstrução se faz com o regimento debaixo do braço, e talvez seja esse o novo caminho desses opositores de hoje.